Fala pessoal, tranquilo? Passando aqui para dar uma conversada aí para o pessoal que tem no seu ambiente, na sua infraestrutura, o VMware e foi afetado por essa notícia aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Nos últimos meses saiu essa notícia aqui que o VMware não vai mais ser free, né? Ele não vai ser mais ser free como era até então, que é basicamente aquele licenciamento free que você poderia solicitar para o VMware e continuar usando ali a sua infraestrutura, tá? Então, resumidamente, o que aconteceu? Nos últimos meses, aí, o VMware foi vendido para a empresa Broadcom e várias mudanças ocorreram ali dentro da empresa. E a que mais impactou o pessoal foi essa aqui, né? Que o VMware vai deixar de ser free. Ele não vai mais disponibilizar aquela licencinha free que você poderia usar eternamente, tá? Então, isso impactou muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas iniciaram ali o seu ambiente de virtualização no VMware. Tem gente que está rodando o VMware nesse licenciamento free, e eu quero dar uma conversada aí com esse pessoal para vocês entenderem o que vai acontecer e te dar ali algumas alternativas, né? Você que está um pouco perdido ainda no que vai fazer e tudo mais, beleza? Então, VMware não vai mais disponibilizar a famosa licença free que você poderia pegar antes e agora vai ser 100% pago. Então, para você que estava ali pensando em iniciar a sua infraestrutura com o VMware, né, que você estava ali nos estudos, ou para você que está em execução, o que, que muda? Para quem estava pretendendo testar o VMware, né? Possivelmente ver se ele era viável dentro da infra ou não. O que muda é que agora você só vai poder utilizar ele naquele período de 60 dias, que é o período trial. Vai ter acesso a todas as funcionalidades que nem era antes, mas a partir do momento que acabar esses 60 dias, você vai ser obrigado ali a comprar alguma licença, tá? E para você que já tem o VMware em execução e está utilizando essa licença aqui, que era o licenciamento gratuito que você poderia solicitar, o que acontece? Primeiro, pode ficar tranquilo, o seu sistema, o seu VMware não vai parar de funcionar, você não vai ser obrigado a comprar uma nova licença, só que você, quer dizer, você não vai precisar comprar uma nova licença se você não fazer nenhuma atualização, tá? Então, se você está ali no VMware 6 e quer pular para o 7 ou para o 7 para o 8, se você fizer isso, você vai ter que sim adquirir uma nova licença, tá? Então, dá para continuar sim executando o seu VMware com a licença free, desde que você não faça atualização do sistema. Isso, de certa forma, é muito ruim, porque você fica para trás, né? Você não consegue pegar as novidades e tudo mais. Se tiver algum bug na versão que você está executando, também é horrível, porque você fica refém ali daquele bug. E, principalmente, falhas de segurança, tá? Então, isso é algo muito negativo aí para quem tinha o VMware executando dentro da sua infra, tá? E para você ainda que está em dúvida, pô, continuo com o VMware, não continuo, compro licença, não compro, eu vou dar uma opção aqui para vocês de migração, né? De você sair do sistema do VMware e você ir para outro sistema, tá? Porque talvez esse investimento que você iria fazer comprando uma nova licença, ou várias licenças, né? Dependendo do tamanho da sua infraestrutura aí, né, do seu cenário de servidores, você poderia pegar esse investimento e investir no seu servidor interno, né, no seu hardware, você tunar o seu servidor. Então, em vez de eu investir ele no licenciamento, eu invisto aqui no meu servidor interno e aí eu mudo o meu sistema. Beleza? Então, vamos supor que você aí é uma pessoa que tem o VMware rodando, estava ali com o licenciamento free. O que acontece? Primeiro que o licenciamento free ele era bastante limitado, né? Você tinha a única feature, né, que você tinha acesso era essa aqui, que é basicamente utilizar 8 cores em cada VM. Então era um pouquinho ruim ali, porque em features muito interessantes, né, como acesso à API, para que seja possível ali, fazer uma replicação ou um backup ali do seu cenário utilizando algum software externo, você não teria acesso nesse licenciamento free, tá? Enfim, então, para você que está em dúvida ainda, eu vou apresentar aqui para vocês uma alternativa. Essa alternativa em questão é o Proxmox, tá? Então, o Proxmox, assim como o VMware, ele também é um sistema de virtualização. Para você que está ali utilizando o licenciamento free, ele vai te atender e muito. Então, todas as funções que você tinha ali, tudo que você poderia fazer no seu ambiente de VMware com esse tipo de licenciamento, você consegue fazer aqui no Proxmox e muito mais, tá? Então, uma breve apresentaçãozinha aqui, tá? O Proxmox é um sistema open source. Diferente do VMware, ele é gratuito, então você não precisa pagar nenhum tipo de licenciamento para ter acesso a features exclusivas. Ele é baseado em Debian, apenas uma curiosidade, e ele está há bastante tempo no mercado, tá? Não é um software que surgiu agora. É um software que está há bastante tempo no mercado, ele é bem consolidado e funciona muito bem, beleza?
E para falar que você não vai pagar nada assim, você tem sim a opção de pagar alguma coisa, mas é na questão do suporte, tá? Então você pode sim pagar para o Proxmox para você ter acesso ao suporte, que é uma subscrição. Você compra uma subscrição ali para você ter suporte no seu ambiente em caso de algum desastre ou algo do tipo, tá? Então se você não tem uma equipe ali que tem muito conhecimento do Proxmox e você quer ter algum nível de segurança, você pode sim comprar ali uma subscrição com o Proxmox e se der algum probleminha você consegue sim abrir um chamadinho com eles, tá bom? Beleza, voltando então. Então, o Proxmox aqui eu vou comentar sobre dois carinhas, tá? Sobre o Proxmox Virtual Environment, que é o Proxmox VE, e o Proxmox Backup Server. Então, como é que funciona? Então, a sua substituição, né, a sua migração de cenário seria aqui no Proxmox VE. Então, a partir do momento que você faz a instalação do Proxmox, que é uma instalação muito simples até, tá, por sinal, você já consegue ter acesso a todas as funcionalidades que você teria lá no VMware e muito mais, né? Estou repetindo isso porque eu quero deixar claro que você não precisa pagar nenhum tipo de licenciamento, beleza? E aí, comentando um pouquinho, novamente, também, né, também tem o sistema aqui do Proxmox Backup Server, então, pô, lá no VMware você não tinha algo muito nativo de como fazer backup, você tinha que baixar um software terceiro ali, muito provavelmente até comprar licença desse software terceiro para poder fazer backup da sua infraestrutura. Você também teria que ter uma outra licença que tem acesso à API, então é muito, muito, muito investimento para coisas primordiais, para coisas que tem que estar fixa ali no seu cenário para ele funcionar com confiabilidade, tá? Então aqui a gente tem esses dois carinhas aqui que já melhora e muito a sua infraestrutura. Mas, se você, pô, não quero ter que instalar um outro sistema ali para fazer backup do seu cenário, ou não quero instalar o Proxmox Backup Server, não tem problema, tá? Porque dentro do Proxmox VE ele também tem essa possibilidade de fazer backup nativamente nele, tá? Então não é obrigatório que você tenha ou instale o Proxmox Backup Server. Você pode fazer tudo dentro desse carinha aqui, tá? E então, se você possui o VMware e pô, se interessou aqui com a proposta do Proxmox, né, que você tem acesso a várias funcionalidades, que é um sistema free e tudo mais, venho te dar boas notícias que o processo de migração, tá? O processo de migração do VMware para o Proxmox é um procedimento até que muito, muito simples. É basicamente alguns comandos que você vai precisar executar só, tá? Então, e é um processo homologado, está aqui documentado na documentação oficial do Proxmox, tá? E é bem, bem, bem tranquilinho, tá? Então, resumidamente, como é que funciona ali essa etapa de migração? Então, basicamente, a gente vai exportar a VM que está lá no VMware, então a gente vai exportar essa VM, vai pegar esses arquivos, né, que é ali o disco do VMware, né, que é aquele ponto .vmdk, os arquivos de configurações, que é o ponto .vmx e tudo mais, vai converter eles, então vou converter esses arquivos para o meu cenário aqui do Proxmox, então vou pegar esse ponto .vmx e vou converter ele para o ponto .kickout2, para um ponto .raw, ali vai depender um pouco do tipo de storage que você está utilizando aí no Proxmox. E depois de fazer essa conversão, eu vou importar. Então, pego esses arquivos convertidos e importo para o Proxmox. E acabou. Acabou. A sua VM já está migrada ali no cenário do Proxmox. Tem sim ajustes pós-migrações, que é inserir uma interface de rede, aí liga o servidor e configura a interface de rede, e já era. A sua VM está migrada e funcionando no ambiente do Proxmox, tá? Então é um processo muito simples, é um processo homologado, processo que, cara, sinceramente já fiz muito e funciona muito bem, beleza? Então, boas novas para vocês que esse processo de migração é tranquilo, tá? Outra questão também, né, é que a partir do momento que, pô, migrei meu cenário lá do VMware para o meu Proxmox, você consegue ter muitas funcionalidades que você não teria no VMware. Exemplo, pô, que nem eu comentei já, a questão do backup nativo. Então, pô, já consigo configurar tasks de backup aqui na minha infra. Não preciso ter um software de terceiro para isso. Se você tiver mais de um servidor, você já consegue configurar um cluster. Você não precisa baixar um vCenter, comprar uma outra licença para fazer ele funcionar. Pô, tendo meu cluster ali configurado, eu consigo, pô, evoluir isso. Eu consigo configurar uma alta disponibilidade, por exemplo, né? Então, tenho lá meus servidores e, vamos supor, 2 servidores, tenho VMs executando nesse segundo servidor. Se esse segundo servidor morrer por alguma forma, as VMs automaticamente já vai para o primeiro servidor. Então, você tem essa configuração de HA nativa ali que você já pode estar configurando. Várias
várias outras funcionalidades também que ajuda bastante, tá? Questão de storage também, né? Tem vários storages nativos aqui no Proxmox que ajuda muito. Então, storages exclusivos ali para cenário de alta prioridade, o Ceph, o Gluster, tá? Tem outros softwares um pouco menos robustos, mas que funcionam muito bem, tá? ZFS da vida. Ou se você quiser ali usar o padrão, LVMzinho, XT4, tudo mais, beleza? Enfim, queria passar essa visão aqui para vocês, tá? Sobre o Proxmox. Então, você que foi afetado de alguma forma com esse anúncio do VMware e está um pouquinho perdido no que fazer, dá uma olhada, cara. Dá uma chance aqui pro Proxmox que ele vai sim funcionar e vai suportar a sua infra muito bem, beleza? Então é isso aí. É, eu vou deixar aqui também na descrição, tá, o acesso a um artigo no nosso blog explicando mais detalhadamente, com mais detalhes aqui, né, como funciona o Proxmox, como é que é esse processo de migração, comentando com mais detalhes, com comandos, com exemplos e tudo mais, para vocês terem mais informações na hora de fazer essa decisão, beleza? E se você está confiante, vou para o Proxmox mesmo, pode estar entrando em contato com a gente também, tá? A gente pode estar ajudando você aí a fazer essa migração, configurar o cenário da melhor forma possível e, principalmente, sustentar esse cenário depois que ele estiver funcionando, beleza? Parte de treinamento também, se você está com dúvida ali, quer ter mais visão do Proxmox, é só entrar em contato com a gente também, vai estar aqui na descrição o acesso via telefone, via e-mail, tudo mais, para entrar em contato com a gente e trocar uma ideia, beleza? Bem, era isso que eu queria passar e é isso aí. Até mais.